Alice, faz esse Ó, começar. Faz esse favor, pai, vai. Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vou levar uns minutinhos aqui para poder esperar as pessoas entrarem. Boa noite, hoje é sábado, 18 de abril. Hoje já é o 31º dia de distanciamento social que eu estou passando. Boa noite, estou fazendo essa transmissão ao vivo, ao mesmo tempo Facebook e Instagram. Então, essa previsão, conforme eu tenho feito nas últimas 4 semanas, essa já é a quinta. Vou tirar a previsão para a pandemia aqui no Brasil, como é que vai ser a próxima semana, como é que serão os próximos 7 dias, tá bom? Aqui a gente conversa sobre tudo o que aconteceu, como é que foi a previsão da semana passada, no que se realizou. E eu deixei um story para que você quiser fazer uma pergunta, você pode fazer uma pergunta. Aqui no Instagram, aqui embaixo tem a caixinha com um ponto de interrogação. Eu vou até clicar aqui. Aí as pessoas podem deixar a perguntinha, tá? A pergunta, ela não pode ser feita de cunho pessoal, é uma pergunta que tem que envolver o coletivo, tá bom? Deixa eu ver aqui, deu uma travada aqui. Ah, pronto, voltou. Não, pronto. O que eu peço para vocês? Tá tendo aqui, ó, não tem um aviãozinho aqui embaixo de encaminhar? Encaminha essa live, passa para as pessoas que você conhece, que sabe que gostam de tarô, que gostam de baralho cigano, que gostam de previsão. Oi, Jefferson, seja bem-vindo aqui para poder acompanhar, que é muito importante a gente trocar ideias sobre o momento, vocês terem dúvidas, porque eu gosto sempre de tirar as cartas, eu gosto muito de explicar o significado, as diversas formas de interpretação, o que o negocinho pode estar aqui, entendeu? Então, as perguntas, vai ter um momento certo para poder fazer as perguntas. Primeiro eu vou tirar a carta para a previsão, tá? Aí depois eu vou abrir para as perguntas, para que justamente, como eu estou fazendo ao mesmo tempo no Instagram e no Facebook, eu possa ler no chat do Facebook, quem for fazer uma pergunta, e no chat aqui do Instagram também. No Instagram eu sei que já tem gente que já deixou perguntinha aqui, tá bom? E eu vou ler também no chat do Facebook, tá? Vou esperar aqui, a gente já mais um pouquinho. É mesmo? Ó, Jaqueline Vilela tá falando aqui para mim no Facebook, sonhou comigo num balão. O balão estava subindo, o céu estava muito azul. Se o balão estava subindo e o céu estava muito azul, isso é extremamente positivo, tá? Porque fala de ascensão, de crescimento. Tá? Quando são essas coisas, tipo, quando é dessa forma. Ah, e também eu queria perguntar se você sonhou colorido ou se você sonhou preto e branco, Jaqueline. Lembrando, gente, as perguntas elas não são de cunho pessoal, tá? É de cunho social, para vocês perguntarem sobre coisas que envolvem o coletivo, tá bom? Essa live ficará gravada, sempre fica gravada no Facebook, no Instagram fica gravada por 24 horas. Depois eu passo essa live pro YouTube, tá? Que eu tenho um canal no YouTube também. E aí, no meu site, eu coloco a previsão por escrito, mais um vídeo no YouTube. No Instagram e no Facebook eu também publico parte da previsão por escrito, que no site eu coloco muito mais da previsão, coloco a previsão completa, porque no site eu posso escrever muito mais caracteres, além do vídeo do YouTube com a previsão completa, tá? Vamos aguardar aqui mais um pouquinho, porque eu tenho que fazer a oração pedindo a abertura das cartas para que possa captar a melhor energia, que seja muito mais fidedigna com a verdade, mais fidedigna com aquilo que a gente precisa saber.
Ai, que bom, Ana Cláudia, que você chegou. Ô, gente, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É, Por que que eu falo isso? Muitas vezes, eu até estava fazendo a brincadeira, semana passada eu fiz, e ontem também, ontem eu fiz uma live sobre a carta que te traiu. E tem pessoas que têm muito medo de perguntar quando elas são conscientes, que eu coloquei por escrito, que a carta poderia mentir na resposta. Ninguém quer mentiras da carta. Mas as pessoas mentem para si mesmas o tempo todo. E eu já cansei de ver em consulta pessoas que estão pagando por aquele horário e não querem uma resposta que seja diferente daquilo que elas querem. Né? Então, tem gente que realmente, infelizmente, acaba buscando por mentiras. Então, quando você coloca isso de cara, eu deixo bem claro, olha, nesse tipo de jogo, nesse tipo de jogada, que é a carta que te traiu, né? Essa brincadeira que eu faço, pode ser uma mentira. Né? Mas até agora eu vejo que todo mundo gostou das respostas. Mesmo quando as respostas saíram com as cartas invertidas. É mesmo, Ana Cláudia. Então, por que eu falo que seja uma mensagem condizente com aquilo que a gente precisa saber? Porque muitas vezes a gente não tem capacidade de digerir a verdade nua e crua. Ainda mais uma verdade que envolve algo muito sério, envolve um coletivo. Né? Então, a gente não. Muitos de nós não seriam capazes de aceitar. Então, todo mundo vê como é que a gente está vivendo. Infelizmente, o problema de saúde acabou sendo politizado. E politizado em que sentido? Não com o sentido original da palavra do político, tá? No sentido de procurar por inimigos e chamar muito mais atenção a inimigos do que cuidar da causa em si, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quem está me acompanhando em todas essas tiragens sabe que eu faço uma oração, o que eu estou pedindo, para que seja de uma forma o mais esclarecedor possível para ajudar a gente, uma vez por semana, dar um passo de cada vez, a cada semana, a gente ficar, digamos, mais tranquilo com a informação, sabendo dar um passo de cada vez, porque eu sei que o distanciamento social, as coisas conforme estão acontecendo, estão deixando muitas pessoas ansiosas, com depressão. Tem gente que está fumando muito mais, tem gente que está entregue ao vício das bebidas alcoólicas, né? Porque as pessoas querem procurar algo para poder fugir. Né? Então, isso acaba sendo realmente uma reação em cadeia, né? Acaba tendo como consequência. Tem pessoas que estão se entregando, estão tendo compulsão alimentar. Então, essa situação em si, ela acaba se desenvolvendo em vários outros problemas. Então, a tiragem semanal é para poder ajudar, olha, um dia de cada vez. Eu gosto muito do lema dos alcoólicos anônimos, dos alcoólatras anônimos, que é só por hoje. Né? Então, só por hoje, você não vai se estressar, você não vai ficar ansioso, você não vai se autossabotar, você não vai ficar desesperado. Faça uma coisa por vez, uma coisa de cada vez, para que justamente com isso você vai conseguir passar por esse momento sem perder a cabeça. Oi, Maico, ai que bom, porque a atividade física é primordial para poder manter a cabeça no lugar por causa da produção de endorfina, todo tipo de hormônio que é produzido pelo corpo quando pratica atividade física. É muito bom, tá? E ler, gente. Quem não tem o hábito da leitura não consegue passar por momentos em que é importante você ficar mais sozinho, é importante você ficar, digamos, mais exprimido, né? Porque as pessoas estão se sentindo mais exprimidas dentro de casa por não poder fazer as coisas de uma maneira normal como era antes. E o hábito da leitura ajuda bastante. Oi, boa noite, Ana, boa noite, Eliane. Ah, colorido voando no muito alto. Eu tirava as fotos. Você tirava foto? Era muita felicidade, tinha muitas pessoas. Quando você pousou, rimos e fomos numa cachoeira que estava lotada, mas era linda. Ai, que legal, Jaque. Esse é um sonho que fala até mesmo de limpeza, tá?
fala de limpeza. Existem pessoas, né? Quando a gente sonha, vamos dar um significado do sonho. Quando a gente sonha com algo que se eleva, né, do chão, sabe-se que são pessoas que estão acima de um determinado nível, tá? Até mesmo quando você sonha que está voando, você está acima de um nível de todas as outras. Que quando você vê algo de uma determinada altura, você está vendo muito mais, você está vendo o macro, você está vendo tudo amplo. Você não está tendo uma visão estreita de algo. Então, tirar foto, isso é bem canceriano. O tirar foto significa de você registrar. Registrar o passado para, no futuro, você poder fazer essa comparação. Então, é um sonho que está colocando para você registrar as coisas, registrar o que está acontecendo, registrar aquilo que seus olhos estão vendo, que mais à frente você vai conseguir fazer essa viagem no tempo, no passado, para você poder entender o que você estava vivenciando agora e o que você vai estar vivenciando daqui para frente. A cachoeira, né? A cachoeira, a Mamãe Oxum, com tudo aquilo que a cachoeira transmite, né? De limpeza, de lavar, né? Lavar a alma, purificar. Então você vê que tem o elemento ar do balão, ainda tem o elemento água da cachoeira. Tá? No tarô, a gente tem o elemento ar, o naipe de espadas, e o elemento água do naipe de copas. Das figuras da corte, nós temos o cavaleiro de copas, e se for água e ar, nós temos a rainha de espadas, tá? Então, de coisas em que a gente fala de um determinado ideal, né? Quando a gente está elevando ao céu, a gente está tendo uma idealização, a gente está no campo das ideias, no campo até mesmo do infinito, da gente estar olhando para o alto que a gente enxerga. A gente enxerga, né? Ainda mais na astrologia, a gente enxerga no céu para poder ver o que está acontecendo aqui na Terra. Então, é um sonho bastante interessante. E se você sonha colorido, você é uma médium, você é uma vidente, você tem poder. Você tá mal, Eliane? Não, olha, vamos. A ideia aqui da live é para justamente a gente passar uma semana de cada vez, tá? Com informação, a gente vai debater, a gente vai estudar, e as perguntas, eu vou abrir um momento para poder fazer as perguntas, e vai ser uma pergunta no coletivo, tá? Não é no individual, vai ser em relação ao coletivo, tá bom? Bom, deixa eu beber aqui uma água, que a gente tem que ficar bebendo água o tempo todo. Só para lembrar vocês, eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou na cidade de Maricá, em Balneário de Bambuí, em que aqui estou no meio do mato, então o distanciamento social acaba sendo distanciamento mesmo. Bom, vamos soprar aqui, porque as cartas foram usadas para outras coisas. Vamos lá. Ai, peraí que eu esqueci de pegar um negocinho aqui, peraí. Tornar mais solene o negócio. Pronto. Peguei aqui meu fio de Oxuian. Vamos lá, engraçado você falando sobre Oxum bem na hora que eu entrei. Tem 2 dias que sonhei com 2 pessoas diferentes e as 2 estavam com detalhes em amarelo, e o amarelo era bem focado no sonho. Tô pertinho da mãe Beth, né? O amarelo no sonho, ele chama muita atenção, né? Do dourado, né? Pra gente poder ver algum tipo de riqueza que existe, tá? Isso é muito importante. Contigo eu já falei, né, Eros, para você prestar atenção nos seus sonhos. Sempre são sinais que estão querendo dizer alguma coisa importante para você. Então vamos lá, vamos aqui a oração primeiro. Meu maridinho já acendeu um incenso. Vamos lá. Peço licença, senhores dos 4 cantos do mundo, aos senhores responsáveis por toda a energia do universo, a inteligência suprema, a energia do verbo que é completamente atemporal, que não tem tempo, não tem dimensão, que possa nesse momento trazer, através do oráculo, através das cartas,
se possa traduzir através das imagens, dos símbolos e através de palavras. O significado, a previsão, a mensagem, o conselho para como devemos viver aqui na pandemia, aqui no Brasil, para os próximos 7 dias. Aceito ser a usuária, aceito ser a mensageira, a porta-voz, que com isso possa ajudar e auxiliar as pessoas neste momento. Que essa seja fácil. Vamos lá. Vamos primeiro, a ordem que a gente tira é com a carta do tarô. Tá? Lembrando, para quem ainda não sabe, eu jogo tanto o tarô quanto o baralho cigano. E o tarô é composto por 78 lâminas, 22 maiores e 56 menores. Os maiores são os grandes arquétipos que existem na humanidade, são os deuses. Dos menores, nós temos 16 arcanos da corte que envolvem personalidades e 40 arcanos que são 10 cartas numeradas para cada naipe. Cada naipe são elemento ar, espadas, elemento terra, ouros, elemento fogo, paus, elemento água, copas. Então, nós tivemos uma previsão, primeiro foi o arcano da lua, o arcano maior da lua, com nuvens na primeira semana. A segunda semana foi a roda da fortuna com o livro. A terceira semana foi o arcano maior da torre com a montanha. Na quarta semana, semana passada, foi o cavaleiro de espadas, já foi um arcano da corte, uma figura da corte, junto com a carta do buquê. Então, o que aconteceu nessa semana? Na semana anterior, com a torre e a montanha, com a previsão que foi feita, uma das coisas às quais foi cogitada foi a demissão do ministro da Saúde. Não aconteceu naquela semana, tá? Mas lembrando que o arcano maior, ele tem uma força de longa duração, tá? Então, até mesmo quando eu fiz a previsão, falando da roda da fortuna, do tempo de duração de pelo menos uns 3 meses, ainda está valendo. E por descobertas de tratamento, descoberta de como funciona o vírus, ainda está valendo. Então, teve a ruptura nessa semana. Então, o ministro da Saúde saiu e veio esse cavaleiro de espadas com um buquê, em que, então, a gente viu que era o quê? A figura, né? Uma nova figura, um novo personagem aparecendo nessa situação, tá? Que houve um ambiente de disse-me-disse, né? Que cavaleiro de espadas, conforme eu expliquei, é muito referente a Gêmeos, então muita troca de informação. Cavaleiro de espadas, muitas vezes gosta de confusão, gosta de confundir as pessoas, então de estar trazendo um novo personagem, tá? Então agora nós vamos tirar as cartas para poder saber qual vai ser o regente da semana, qual vai ser o recado, qual vai ser a mensagem mais importante para a gente poder vivenciar nesse momento. Vamos ver aqui, embaralhando o tarô. Ui, caiu. Ó, eu tava falando aqui, ó, o Cavaleiro de Copas, que eu tava falando aí do sonho da Jaqueline. Caiu um Cavaleiro de Copas. Olha, o Cavaleiro de Copas, eu costumo compará-lo ao cavaleiro da Távola Redonda, né? Os cavaleiros, né, do rei Arthur em busca do cálice sagrado, em busca de um ideal, em busca de um significado, em busca de uma cura. Então, como o cavaleiro é um movimento, então um cavaleiro, né, já caiu aqui, vai ter uma energia muito de busca, tá? Mas muitas vezes, assim, a busca de uma cura talvez vai ser muito mais direcionado, porque já que vem com uma figura da corte de um cavaleiro, então pode ter um personagem muito importante essa semana que vai estar buscando a cura, ou que vai estar anunciando que está muito próximo ou de uma cura, ou de um tratamento, de algo muito importante para a gente nesse período, tá bom? E lembrando também que algo que eu reforcei na previsão do Cavaleiro de Espadas e do buquê é que é algo temporário, passageiro, tá? Já que cavaleiro, ele corre, ele passa, né? E o buquê também é uma carta que fala de temporalidade, né? Pouquíssimo tempo. O buquê é uma carta, quanto tempo dura o buquê? Uma semana no máximo, né?
mas não quero colocar como se fosse uma troca que fosse durar uma semana, mas que vai durar pouco tempo. Vou reforçar que esse novo ministro da Saúde ele vai ficar pouco tempo. Ele vai ser somente alguém de passagem para uma outra pessoa. Vamos aqui, embaralhando aqui o tarô. Ó, já virou aqui, um cavaleiro de ouros. Mais uma força aqui de cavaleiros. Pronto. Aqui será o primeiro. Vamos tirar aqui a carta do tarô. Temos um arcano menor. Pela primeira vez temos um arcano menor de previsão. E aqui, o arcano menor que está vindo como previsão para essa semana é um 3 de ouros. Já ia falar 8 de ouros, já estou confundindo aqui. É um 3 de ouros. O 3 de ouros ele é uma carta muito importante porque ele fala sobre contatos. Ele fala sobre o quanto é importante você estar integrado com pessoas, integrado a algum tipo de grupo. Acho que no Rider-Waite, essa carta ela é desenhada no momento em que Michelangelo foi chamado para pintar a Capela Sistina. Então, fala de ser chamado para poder fazer algum trabalho bom, para você poder fazer um trabalho em equipe, para que você possa ser chamado, contratado, para você poder fazer algo. Como é uma carta do naipe de ouros, então nós vamos falar o quê? Sobre coisa matéria, sobre aquilo que a gente consegue ver, sobre aquilo que envolve o concreto. Então, nesse 3 de ouros, o que vai estar em destaque essa semana? O trabalho em grupo, o trabalho de pessoas que estão pesquisando, que estão chamando, talvez pessoas diferentes, a gente, pelo menos uma coisa que eu sei por ver alguns filmes, cientistas que estão em diversos lugares, eles podem entrar em contato em uma rede comum para poder ver o resultado que um está tendo, quais fórmulas, né, de tudo que eles estão fazendo, e às vezes é um outro que consegue completar isso em um outro lugar, né, em um outro país. Então vocês podem ver aqui que nesse tarô, no Witches Tarô, né, é como se fosse um mago, como se fosse um alquímico, ele está aqui trabalhando, está fazendo as anotações para que ele possa encontrar uma fórmula. Então, essa semana vai ser uma semana bastante interessante, porque alguém vai conseguir trazer algum tipo de resultado palpável no sentido material, concreto, mais confiável, trazendo algum tipo de resultado. Tá? Isso é muito bom, é muito positivo. Por se tratar de um arcano menor, de um arcano numerado, é o número 3, né? Então, o 3 ele forma o triângulo. Então, existe a base, a conexão de um ponto com o outro formando a base, e o ponto de cima, que é a elevação, quando consegue subir, quando aquele desejo, aquela vontade, ela consegue subir. Ela se torna especial, ela se conecta com o divino, se conecta com o eu superior. Então, por conta disso, é como se alguém conseguiu, através de intuição, porque as pessoas acabam não esquecendo que muitas vezes quando você consegue, por mais que você seja cientista, muitos cientistas eles descobrem alguns resultados por intuição, tá tomando banho, tá comendo alguma coisa, no momento que tá relaxando, vendo o filme, consegue ter uma intuição para encontrar algum tipo de resposta. Então vai ser bastante interessante que essa semana a gente vai conseguir encontrar uma resposta. Tem gente que vai conseguir encontrar uma resposta que vai satisfazer, que vai trazer mais confiança pra gente, tá? Isso é muito bom mesmo, tá? Vamos agora à carta que vai acompanhar o 3 de ouros, a carta do baralho cigano, para poder complementar. Se tá num 3 de ouro, gente, então significa que pode chegar até o 10. Então é como se fosse começou algo lá atrás, um pequeno estudo, um pequeno fundamento, um pequeno exemplo, aí agora no 3 ele já tem mais confiança de tornar público, de realmente ser chamado. Isso é muito bom. Vamos lá, a Ana Cláudia está dizendo aqui. Hoje li que existe um procedimento que está dando certo com os macacos e que pode ser testado em humanos a qualquer momento.
Vamos torcer que venham boas notícias, com certeza, tomara. Eu acredito muito que venham boas notícias, porque não é um lugar só que está dando esse lugar, esse problema, não é um único lugar, não é um único cientista, não é uma única escola que está fazendo isso, né? Então são vários lugares, e aqui no Brasil tem muita gente empenhada. Um desses lugares é a Fundação Oswaldo Cruz, que estão muito empenhados. Eles começaram a fazer até tratamento com plasma. Então, gente, tem muito pesquisador, tem muito cientista que está correndo atrás para poder encontrar um tratamento para ajudar a curar quem está doente. Vacina, a gente sabe que vacina leva um tempo. Vacina para poder impedir da pessoa adquirir a doença. Então, hoje a corrida é muito maior para encontrar um tratamento mais eficaz que ajude a recuperar a pessoa, principalmente com que quem ficou muito doente, que não fique mais tão doente, quem sabe até mesmo recuperar os danos, né? Eu acho, não sei se é possível recuperar os danos que a doença acaba causando, mas que pelo menos que não se agrave e a pessoa consiga ficar curada da doença que está fazendo. Olha, só lembrando, as perguntas a serem feitas, eu vou abrir o momento para poder abrir as perguntas, mas as perguntas são no coletivo, não é pergunta pessoal. É em perguntas que envolvem o coletivo, o geral, tá? Ah, ele não é normal, normalmente nem lembro, mas sonhei que estava virada de Oxum. O que nada tem a ver contigo. Olha, Eliana, às vezes é normal a gente sonhar com outro orixá mesmo, tá? Porque o Oxum, você deve ter Oxum na tua família de orixá, né? Naquele negócio de primeiro, segundo, terceiro, quarto, e trazendo cura, né? Outro menino aqui sonhou com o negócio de Oxum, né? Essa semana eu sonhei com Oxum, foi semana passada eu sonhei com Oxum. Eu sonhei com Oxum e sonhei com Oxóssi. A cura, o tratamento tá chegando, gente, tá chegando. Oi. Tá me ouvindo? O pessoal no Facebook tá conseguindo me ouvir? Até a rede privada tá investindo nas pesquisas, tá mesmo. Vamos ver aqui. Baralho cigano. A carta que vai acompanhar aqui o 3 de ouros no presságio. Gostei, gente. Hoje tá vindo, uma ótima mensagem. A carta da carta. Olha só, para poder ratificar o que a gente estava vendo aqui. Então, vamos aqui unir então o 3 de ouros e a carta da carta. Essa semana, então, em relação à pandemia aqui no Brasil, e que pode ser também, pode envolver também uma notícia mundial, o trabalho contínuo e que vai se tornar público sobre um tratamento que está sendo bastante eficaz, tá? Na recuperação das pessoas que estão doentes ou seja muito doentes ou que cheguem a um determinado nível da doença. E oxalá que aconteça isso mesmo, tá? Mas vai ser bastante interessante essa proposta. Talvez assim, vou colocar ainda também. Tem na portaria ministerial chamando os profissionais da saúde, médicos veterinários, fisioterapeutas, profissionais de educação física, a participarem, a se inscreverem para poderem trabalhar. Muitos deles para poder, talvez assim, não foi muito bem definido, para poder ajudarem, talvez nos hospitais de campanha, para poder substituir muitos trabalhadores da saúde que estão tendo que ficar afastados porque estão doentes ou vindo a falecer. Então, isso aqui é uma chamada ao trabalho, gente. É uma chamada a trabalho. Então, isso aqui pode ser uma chamada, as pessoas podem receber algum tipo de proposta para poderem trabalhar no momento dessa pandemia, para poder fazer. O número 3 é até um número pequeno, então pode ser para você poder fazer uma pequena coisa. Pode ser realmente o chamado de que os cientistas podem ter encontrado um tratamento mais eficaz para quem está doente, ou alguma coisa para poder ajudar a população
tomar algum tipo de medicamento que ajude, que auxilie na prevenção do problema da saúde. Então, isso daqui é muito bom. Só que é o número 3, gente. Então, o que acontece? O 3 de ouros. Ainda faltam mais coisas a serem feitas. Até chegar no 10 de ouros, demora, a gente sabe disso. Mas aqui é uma notícia muito boa, muito positiva. Então, essa descoberta, esse comunicado, tá? Essa chamada vai ajudar bastante nesse momento, tá? Como é um 3 de ouros que está abrindo, né, para poder fazer esse chamado, então, como se fosse, vamos botar o pé na realidade, vamos trabalhar no sentido de fazer alguma coisa que é positiva, né? Então, vamos tomar atitudes positivas, vamos tomar atitudes que auxiliem o progresso, que auxiliem o cuidado com o outro. Não vamos compartilhar coisas que trazem confusão de informação, que trazem discussão completamente desnecessária. Esquece informações de WhatsApp, que faculdade do WhatsApp não ensina ninguém. Então, ignore qualquer coisa que estejam passados por meio de grupo, que realmente é uma questão bastante mentirosa. Eu sou uma que, se for eu recebo, eu olho, eu pesquiso, eu vejo na internet, eu pesquiso a fonte, se tem em outros lugares publicada sobre aquele assunto, para justamente aí sim eu poder compartilhar. Então, vamos ter um pouco mais de consciência, sair da zona de conforto da ignorância, sair da zona de conforto da alienação, sair da zona de conforto da burrice. Hoje mesmo pesquisei sobre o negócio porque tá dose, tá? Sair da zona de conforto do fanatismo, tá? Que é uma zona de conforto, porque tudo quer ser justificado de acordo com essa paixão cega. Vamos trabalhar em prol do bem comum. Vamos trabalhar em prol disso. Qual é o bem comum? É todo mundo se ajustar. É todo mundo cuidar uns dos outros. Você sabendo cuidar de vocês e cuidar de quem está perto de você, você também está cuidando de todo mundo. Foi isso que eu falei até mesmo na alunação de Áries. Semana que vem tem a nova alunação em Touro. E vai ser uma alunação danada, porque eu já tirei o mapa e Saturno vai estar no ascendente. Vai ser uma alunação com ascendente em Aquário, com Saturno no ascendente. Então vem uma resposta muito boa, muito positiva. E vem assim, Saturno ele vem com um peso muito grande sobre quem tem que assumir responsabilidade sobre tudo aquilo que acontece no âmbito social. O coletivo, os grupos, tá? Como é que se separa esses grupos? Como é que se torna igualdade? Como é que pode trazer os grupos que são desiguais uns dos outros, como é que pode torná-los iguais? Como é que pode ser justo com esses grupos? Então é muito importante isso. Pode ser também que essa previsão aqui indique algum tipo de proposta, uma proposta que envolve o coletivo, uma proposta de trabalho, uma proposta de pagamento. Opa, naipe de ouros, pagamento. Né? Uma proposta que pode ser até mesmo uma nova legislação, mas é alguma coisa que possa vir a facilitar, tá? Eu estou vendo muito positivo, tá? Não estou vendo nada negativo, não. Estou vendo com uma energia bastante positiva, tá? Vindo com esse 3 de ouros, tá bom? Então, quanto é importante a gente perceber. Você pensou nessa carta, Eros? Na carta da carta, e é bastante interessante, tá? Porque vindo com a carta da carta, é o resultado, é um exame, é um documento, é uma lei, é uma ordem, é alguma coisa que é necessário ser documentado, porque a carta da carta é uma mensagem, tá? É uma notícia que vai ser muito boa. Vamos tirar mais uma cartinha aqui para poder complementar sobre essa carta da carta. Opa! A carta do coração. Então, aqui vai vir uma notícia muito boa e que vai ajudar muita gente, principalmente a nossa saúde, principalmente o nosso emocional. Gente, trabalho emocional de vocês. E trabalho emocional de vocês se mantendo ocupados, ocupem a mente de vocês, ocupem-se com uma tarefa doméstica, ocupem com uma atividade física, ocupem-se estudando, ocupem-se lendo, tá? Então, é uma semana bastante produtiva, tá? Principalmente para a gente poder manter a nossa saúde, manter a nossa saúde emocional. Então, isso vai ajudar bastante. Talvez esse resultado aqui de pesquisa, porque logo no início, quando eu estava colhendo informação, a doença do coronavírus, né?
uma das coisas, ela acaba afetando muito o coração. De repente, pode ser o resultado, alguém conseguir uma pesquisa para ver como é que esse vírus trabalha em relação ao coração, ou pelo menos um medicamento, sei lá, de repente um medicamento que era um medicamento voltado para quem tem problemas cardíacos, acabe sendo utilizado nisso. Então é bastante interessante tudo aquilo que envolver o coração, o sistema sanguíneo, né? Deixa eu até ver os símbolos que essa carta carrega. O coração aqui, não, o chakra cardíaco. Então, tudo aquilo que envolve realmente o calor do fogo, né? Na medicina tradicional chinesa, o coração é o fogo do imperador. O fogo é aquilo que nos mantém vivos, aquilo que nos conecta. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, estou vendo com bastante positividade essa previsão. Bom, agora eu vou abrir para perguntas, mas as perguntas, elas são coletivo, tá? São perguntas que envolvem o coletivo, não é pergunta individual, e que envolve o coletivo em relação à pandemia. Eu vou ver aqui que já tem gente que deixou perguntinha aqui no Instagram, eu vou ler aqui para vocês. Tá. Vamos lá. A Daniela SP pergunta: quando tudo volta a normalizar? Semana passada eu tinha tirado uma carta, que é a carta do navio, tá no meu vídeo da semana passada, tá no meu site essa previsão, né? Meu site, carolicia.com.br. Que eu estava dando aí em torno de uns 3 meses para poder normalizar, tá? Não é bom, como essa pergunta foi feita na semana passada, não é bom eu tirar uma nova carta para poder perguntar sobre isso. Eu tenho que levar ainda mais um tempinho para poder esse ajuste energético, tá? Porque o futuro, quando a gente está vivendo uma coisa que está envolvendo muita gente ao mesmo tempo, um âmbito social, um âmbito mundial, as conexões, as linhas que conectam com a previsão de futuro mais afinada, elas estão se movimentando muito, tá? Então, assim, se eu ficar tirando toda semana quanto tempo vai durar, eu vou ter N respostas, tá bom? Então, por isso que eu não vou tirar uma nova carta para essa semana para poder saber sobre isso, tá bom? Vamos ver aqui, então. Tessarolo Carol. As pessoas terão mais empatia e senso de mundo, serão menos egoístas. Olha, eu até espero, porque com a nova alunação, tudo bem, é uma alunação em touro e vai ser uma alunação envolvendo uma quadratura, porque o ascendente em aquário é com Saturno ali no ascendente e o Sol e a Lua ali no ponto baixo, porque é aquário aqui e touro bem aqui, né? O Sol e a Lua aqui. Quando a gente tem uma quadratura, a gente tem que ter uma mudança de postura de atitude, uma mudança de forma de pensar. É uma alunação que vai mexer muito com os taurinos e aquarianos. Até mesmo quem tem Sol, Lua, ascendente aquário, ascendente em touro, quem tem Urano forte no mapa, Saturno forte no mapa, Vênus forte no mapa, já que Vênus é a regente do signo de touro. Então vai mexer muito com essa questão de senso comum, de mundial. E o signo de touro, ele é um signo que fala de prevenção, né? No sentido de segurança, estabilidade, dos valores, de você poder ter aquilo que você precisa para poder sobreviver. Então, e Saturno no ascendente em aquário, no signo onde ele é regente. Então vai vir uma conscientização, inclusive conscientização sobre uma ideia, a conscientização dos bens de consumo. Será que você vai querer puxar tudo para você ou você consegue dividir e deixar para que outra pessoa também tenha esse intento? Pode estar mexendo com a economia, pode estar dividindo melhor o poder aquisitivo em relação às pessoas, tá bom? Então, pode acontecer. Mas eu vou tirar uma carta aqui, vai ser uma carta do baralho cigano que eu vou tirar. E tá vindo aqui a carta da âncora para poder responder essa pergunta. A carta da âncora fala de equilíbrio, né? Eu acredito que as pessoas elas vão estar muito mais voltadas de que elas precisam se equilibrar, não só emocional, mas no aspecto material, já que a carta, eu sempre separo quando eu ensino as cartas do baralho cigano, né? Isso aqui é um objeto criado pelo homem, então existe uma intenção, existe um esforço que o ser humano precisa fazer. Então aqui o esforço do equilíbrio, tá?
vai acontecer alguma coisa que vai envolver o equilíbrio, para as pessoas não quererem tudo para si, as pessoas não quererem ficar atirando pedras, para as pessoas não virem atacando demais uns e ficar faltando para os outros. Pelo menos a carta da âncora traz um equilíbrio, mas faz você estacionar um pouco no lugar. O touro não gosta muito de andar muito, né? Mas ali é agarrado àquilo que considera ser o correto. Mas pelo menos vai estar trazendo um pouco mais de equilíbrio, tá? Equilíbrio entre as pessoas e equilíbrio entre as situações. O filme O Poço, né, Richelle? Esse filme O Poço, eu também já assisti. Ninguém é mais o mesmo depois de assistir o filme O Poço. Jaqueline Vilela, sobre o isolamento social. Tá, eu acho que tem alguém até que fez uma pergunta aqui na figurinha, aqui no Instagram. Adriana, olha a pergunta, gente. Vamos sobreviver? Aí eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Você é um corpo que tem alma ou uma alma que tem um corpo? Você sabe que o corpo ele tem um limite de vida. Ele tem um limite. Acabou aquela data de limite? Se você é uma pessoa religiosa, então você acredita numa vida após a morte física. Existe vida além disso. Então, que seu espírito continua. Então, eu seria muito imprudente de responder através da carta se nós todos vamos sobreviver. E a gente sabe que não. A gente sabe que nem todo mundo vai sobreviver. A gente considera aqui que as pessoas que estão passando por esse momento de desencarne coletivo são pessoas marcadas. Porque eu não sei. E seria muita arrogância minha se eu disser que eu sei. Não sei. E a gente não tem conhecimento, a gente não tem inteligência suficiente para entender esses planos da espiritualidade, para poder conhecer quem vai e quem fica. Então, se vocês conhecerem alguém que está dizendo que sabe, pula fora, que aí você está querendo ganhar status, porque não se sabe, de verdade não se sabe. Tá? Eu já contei aqui situações as quais que estava acontecendo antes de acontecer essa pandemia, o que estava aparecendo para mim, as cartas não me respondiam o que estava acontecendo, o que ia acontecer, até mesmo se elas dissessem eu não ia conseguir acreditar, mas conseguiram me orientar para eu poder fazer certas coisas antes de acontecer. Então, foi isso que trouxe um alívio para mim. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nos sinais. Preste muita atenção nos sinais, tá? E vai sobreviver quem está marcado para sobreviver. Quem não está marcado para sobreviver vai fazer a passagem e que o plano espiritual vai atender de uma determinada forma. Como vai ser essa forma? O que vai ser tratado? Realmente eu não sei. Acho que isso é muito superior. A gente está aqui envolvido muito no plano material e, de verdade, a gente não sabe. E a gente não tem ainda, a gente só usa 10% do nosso cérebro. Então, é difícil a gente conectar com aquilo que é verdade, tá? Te amo também, Jaque. Ó, tem outra perguntinha aqui. Ana, a maioria vai se sair bem? Sim, Ana, a maioria vai sair bem, só que a gente não vai ser mais, nós não vamos ser mais as mesmas pessoas. Quando a gente passa por um tipo de situação como essa, se a gente viver da mesma maneira que antes, você vai estar fadada ao fracasso. Não tem como viver da mesma maneira que antes. Você é mãe, né, Ana? No momento em que você descobriu a gravidez, você passou por um período de transição. Você já não era mais a mesma mulher de antes. No momento em que teve o parto e botaram o teu filho no teu colo, era a mesma Ana Cláudia de antes? Não. Se tornou uma outra Ana Cláudia. Então, houve um processo, houve um período de transição e uma nova mulher nasceu ali, porque também nasceu uma mãe. Então, você não é mais a mesma de antes, todos nós. E se todos nós continuarmos com a mesma mentalidade sobre os bens de consumo, a gente vai acabar sabotando muita coisa, porque essa situação que a gente está vivenciando
está vivenciando um grande aprendizado, para a gente poder entender sobre os bens de consumo, o que realmente é importante, o que realmente importa. Eu fiz um texto no meu Instagram perguntando o que realmente importa. Só uma pessoa respondeu lá. Porque é para refletir, é para fazer uma análise. O que realmente importa para você? A gente vivendo esse momento de distanciamento social, você estando mais próximo das pessoas que ama, mais próximo das pessoas que moram na mesma casa que você, será que você está conseguindo enxergar o que realmente importa? Será que é realmente importante você manter determinadas coisas que envolvem frivolidades do aquilo que é mais essencial? Vamos pensar nisso, porque essa nova alunação, ela vai trazer muito isso em questão, tá? Sobre as frivolidades, aquilo que não tem mais necessidade. E uma das coisas, eu tenho um acidente em aquário, então uma das coisas, a alunação vai ser acidente, vai pegar bem no meu acidente. Uma das coisas que vai acontecer é que vão ter grandes marcas que vão fazer o possível para fazer a campanha para você poder continuar consumindo como antes. Não tem como você consumir como antes. Não tem como você ficar ansioso para querer um novo aparelho celular cada vez mais caro e você ficar pendurado num parcelamento e você precisando de outras coisas que realmente são mais essenciais, são mais importantes para você. É para você poder ver se isso é mais importante do que você poder ter um livro. É você saber que teu filho está dentro de casa e você trabalhar a informação com seu filho, o conhecimento dele sobre aquilo que está passando e você não permitir que ele faça as mesmas exigências de antes. Porque é um ensinamento, gente. Vocês imaginem só todo mundo que passou pelo processo da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, todos os ensinamentos que esses povos passaram, principalmente os povos onde teve maior devastação, maior ataque, que foi o povo europeu. Imagine só o aprendizado de pessoas que depois se tornaram adultas, o que elas aprenderam com isso. Então, todos nós vamos aprender também. Vamos mudar a nossa relação de consumo. Eu estou abrindo um coletivo junto com a minha amiga Lúcia Sindoiá. No coletivo Somos Nós do Bem, em que a gente vai tá fazendo um trabalho de divulgação de profissionais autônomos, de microempreendedores, de oferecer serviços com desconto para determinada causa, para determinada finalidade. E que com isso é o quê? Para que a gente possa aprender a se divulgar, para a gente não ver o outro coleguinha como inimigo, como um adversário, como um concorrente, para a gente poder se ajustar. Porque o coletivo é o empreendedorismo do futuro. Então, para a gente poder ajudar. Então, você vai deixar de fazer certas coisas para você poder valorizar quem está próximo de você, valorizar o membro da família que está se matando para poder manter uma lanchonete aberta, de você valorizar a tua prima que faz unha, mas você vai em outro lugar para poder fazer. Se ela faz uma unha legal, se você não tem distância, se você a distância é muito grande, mas pelo menos você fazer divulgação. Você sabe o quanto que isso é importante. Às vezes a gente fica reclamando muito porque os outros não fazem com a gente, mas o que você fez pelas outras pessoas? Às vezes você tem o seu salário garantido, porque você trabalha numa empresa, ou então você é funcionário público, mas você nunca parou de prestar atenção, para prestar atenção de que o dinheiro onde você investe, você está ajudando aquela pessoa a crescer, você está ajudando na economia doméstica de alguém. Pensem muito nisso, que vocês vão ter que mudar, todos nós vamos ter que mudar a nossa relação de consumo. Vamos ter que mudar. O dinheiro não vai ser mais como era antes, e a necessidade sobre no que gastar e o que comprar também não vai ser mais como era antes. Prestem muita atenção se vão ter grandes marcas fazendo propaganda para deixar a gente, compre isso, que você ainda precisa disso, e você vai ver que você não precisa. Quem está desesperado aí porque é viciado em refrigerante, quem é aí que está deixando de tomar refrigerante para poder fazer suco de fruta, para poder fazer chamate, que aí faz um litrão para poder continuar bebendo? Você precisa mesmo de refrigerante? Beber refrigerante sempre quando você está se alimentando, comendo no almoço, comendo no jantar, tomando o tempo todo. Ninguém mais vai beber refrigerante como era antes, a princípio. Então, a nossa relação de consumo vai mudar bastante, a relação de bens de consumo. Richelle pergunta: gostaria de saber se haverá um desmembramento político e não ter mais presidente neste país. Não tem como não ter presidente, gente. O Brasil, ele é república presidencialista. Então, é república presidencialista, tá? Divide em 3 poderes.
Mas se vai haver troca de presidente por conta disso... Gente, eu tirei uma carta. Mas se eu disser a resposta dessa carta, vocês vão me matar. Eu não vou responder essa pergunta. A mesma carta que você tirou. Você fez a mesma pergunta, saiu a mesma carta. A mesma carta, essa aqui, ó. Não vou poder, gente, isso aqui vai, ó, segredo. Segredo de Estado. Não vou poder contar. A Lua pergunta se teremos muitas perdas, se as perdas vão aumentar, né? Se o número de mortes vai aumentar. Então, deixa eu tirar uma carta aqui do tarô. Olha, tá vindo aqui o Pajem de Copas. Eu adoro esse pajenzinho, tá? Olha só, não tá colocando como se fossem aumentar muita gente, não. Mas aqui no Brasil, a situação ainda está no início, tá? Como se tivesse ainda muito no início. Toda a situação de pajem, ou quer dizer que vai ser muito pouco, ou então ainda está começando. Páginas está carregando informação, está carregando peixinho, ele costuma contar, costuma fofocar. Eu estou querendo dizer que eles não querem me dizer se vai aumentar. Aqui já estão falando que não querem dizer se vai aumentar para justamente não trazer mais alguma coisa. Mas olha, páginas são situações em que estão muito no início, a gente sente muita insegurança, a gente sente instabilidade, a gente tem muita inexperiência. Como é Copas, eu fico até mais feliz porque fala de sensibilidade, fala de cura, fala de tratamento. Então, assim, está muito no início. E, pelo visto, tem pessoas que já estão sendo agraciadas com algum tipo de tratamento muito inicial, como se fosse teste, protótipo, que está ali para ver se aquilo ali depois outras pessoas conseguem fazer também, tá? Todos têm, fala aqui, todos têm um só lado, Brasil, não é partido. Eu sei. Mas, assim, se eu falar, muitas pessoas vão tomar que a minha resposta está sendo por um determinado lado, tá? Ainda mais que, assim, eu tenho as minhas próprias convicções, eu tenho meus próprios alertas. Então, se eu falar, pode ser que vão levar que a minha resposta seja tendenciosa. Uma coisa que eu já falei aqui, que muitas vezes a resposta das cartas, elas obedecem a um sistema de crença do tarólogo, do cartomante. Tá? Então, aí por isso que eu vou deixar isso em aberto. Quem sabe que sou eu e meu parceiro ali, que ele fez a mesma pergunta e foi ele que tirou a carta e saiu a mesma carta que ele tirou. Então, só a gente aqui vai saber mesmo, tá? Vamos ver aqui. Tá, ó, alguém mais quer fazer uma pergunta? Beijo, Rosane. Alguém mais quer fazer alguma pergunta também no geral, no aspecto do coletivo? A gente faltam 7 minutos aqui para a gente poder terminar a live. Foi, já tá aqui exposta. Foi a carta das estrelas. Só não vou dizer o que ela diz. Quando eu for botar o vídeo no YouTube, eu vou cortar esse pedaço. Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para poder fazer no aspecto coletivo para eu poder tirar aqui, tá? Captou. Mas é aquilo, Sabrina. A carta pode estar respondendo em relação a um tipo de sistema de crença, tá? Porque as cartas elas vão responder as coisas de acordo com aquilo que o cartomante, que o tarólogo entende. Aquilo que o tarólogo não entende, o tarólogo ele tem que aprender, tem que andar mais um nível aí para poder saber interpretar, tá? Então, por isso que eu vou deixar em aberto essa questão, porque senão posso causar um alvoroço na maior. Já causei um alvoroço com o negócio da saída do Mandetta, que eu vi que ia acabar saindo, né? Mas só esperei confirmar a situação. Mas falta mesmo as coisas, né? Conforme as coisas vão caminhando.
Quero saber se mais alguém tem alguma pergunta que envolve o coletivo em relação à pandemia. Vocês podem fazer a pergunta envolvendo política, envolvendo saúde, envolvendo uma situação desculpa, de uma determinada classe. Se o sistema de saúde do governo, esse sistema de ajuda, qual é a ajuda? É a ajuda financeira ou o sistema de saúde? A pandemia pode reforçar a queda do presidente. Olha, na verdade são duas perguntas, né, Eros, nessa pergunta que você fez. Porque a pandemia pode reforçar a queda do presidente, isso. Se haveria a queda e se isso vai reforçar a queda, entendeu? E eu vou esconder essas cartas aqui de novo. Eu vou esconder essas cartas aqui porque ninguém mais vai ser como era antes. Se os prefeitos vão conseguir manter o isolamento. É bastante interessante, porque cada município está recebendo de um jeito. Porque aqui no estado do Rio de Janeiro, o Comando Militar do Leste, que é responsável tanto pelo estado do Rio de Janeiro quanto pelo estado do Espírito Santo, já mandou para algumas prefeituras do Rio de Janeiro um documento oficial, tá registrado na internet, tem matéria jornalística falando sobre isso, das prefeituras enviarem a capacidade de enterro dos seus cemitérios, tá? Por quê? Estão desenhando vários cenários, então eles têm que, digamos, até imaginar o pior para poder saber do que eles podem resolver. Se vocês sabem, estão acompanhando como é que aconteceu lá na Espanha, lá na Itália, o exército como é que teve que fazer, teve caminhão lotado de corpos para poder levar. Então é um dos cenários, tá? Eles estão desenhando cenários de como que eles vão ter que se envolver nisso, tá? Vai perguntar sobre se os prefeitos vão conseguir manter o isolamento. Olha só, realmente é bem complicado a gente falar de prefeituras, porque são quantos municípios? São mais de 5 mil municípios em todo o território nacional. É bem complicado isso, tá? Para falar sobre se os prefeitos vão conseguir. Porque está tendo briga, está tendo discussão política, né? Um faz um, outro faz outro sei o quê. Então é bem complicado. Eu posso perguntar já de uma maneira, dá para ver, sul de Minas Gerais tem das cidades abertas, porque tem até uma orientação de que cidades as quais não estão com contaminação, de conseguir abrir. Mas os prefeitos eles podem fazer barreiras sanitárias, para justamente não permitir que pessoas de fora, vindo de lugares onde tem a contaminação, cheguem até lá para poder contaminar. Aqui em Maricá mesmo, procuraram fazer uma barreira sanitária para poder impedir a proliferação e contaminação aqui, tá bom? A questão, deixa eu ver aqui, a briga do governo federal de abrir e a briga dos governos estaduais de... Eita! E os municípios. Vamos lá, olha só. E é surreal a quantidade de covas abertas e de helicópteros sobrevoando aqui, é verdade. É verdade. Olha só. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber sobre isolamento social, quando o comércio poderá abrir aos poucos, obedecendo algumas regras. Tá. Olha só. Vamos ver se isso aqui responde às perguntas de vocês. Já vai acabar já. Governo federal está vindo com a justiça, então é capaz do governo federal ele determinar por lei, tá, a abertura, mantendo alguns tipos de regras sobre o distanciamento social, tá? Os governadores, ó, estão vindo com o arcano da força, hein? Os governadores vão brigar, mas vão brigar mesmo. E aqui no tarô, enquanto muitos estão, a justiça é 8 para alguns e 11 para outros. E a força é 8 para uns e 11 para outros. Então, isso aqui, olha, vai ser uma briga feia, tá? Que vai estar acontecendo. E os prefeitos, no sentido aqui, vindo com um cavaleiro de copas, como se fosse... Isso aqui é briga de cachorro grande. Eles vão na onda de alguém que eles forem considerar, seja por associação política, seja por conscientização do próprio prefeito, entendeu? Mas, assim, vai ser uma briga de cachorro grande, tá? Porque o governo federal vai exigir uma determinada abertura e os governadores, eles vão lutar, eles vão brigar contra o que o governo federal vai determinar. Vai ser fogo no parquinho, fogo no parquinho.
2 arcanos maiores para poder sair isso daqui, tá, gente? Vai ser fogo no parquinho mesmo. Ah, deixa eu ver aqui. Gente, olha, eu já vou me despedindo, tá? Muito obrigada por terem participado. Quem chegou aqui no comecinho, no final, eu vou deixar essa live gravada, tanto no Facebook quanto no Instagram. No Instagram vai ficar por 24 horas, mas eu vou passar essa live lá para o YouTube e eu vou escrever também. Amanhã eu vou publicar essa previsão, tanto no Instagram quanto no meu site. Beijo para vocês no Instagram. Tchau. Tá encerrando. E aqui, pessoal aqui do Facebook, muito obrigada pela participação. Beijo para vocês, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Se cuidem, tá bom? Tchau.